Bom dia, começa agora mais um InfoMoney na Bolsa, seu giro diário de notícias, nesta quarta-feira, dia 5 de agosto. Bom, diferente dos últimos dias que a gente começou destacando o cenário interno, hoje o cenário internacional vem à tona com os indicadores dos Estados Unidos pautando aí já o começo dessa manhã. Saiu por lá o ADP, que é o número de emprego do setor privado dos Estados Unidos. O número veio abaixo do esperado pelo mercado e já provoca efeitos aí no pré-market do Ibovespa, né? A gente já vê o Ibovespa futuro subindo diante desse indicador, porque o número abaixo do esperado, ele acaba tirando um pouco a preocupação do mercado com uma alta de juros na próxima reunião do Fed, que ocorre em setembro. Ontem foi justamente isso que acabou trazendo um pouco de preocupação para a Bolsa e puxando os ativos para baixo, jogando o dólar para cima. O presidente do Fed de Atlanta sinalizou que o banco poderia elevar os juros já em setembro, que causou um pouco de preocupação no mercado. Hoje o número do ADP acabou jogando um pouco de balde de água fria na fala do presidente de Atlanta do Fed, né? O número de postos de trabalho nos Estados Unidos, do setor privado, veio aí em 185 mil. A expectativa do mercado era de 215 mil. E a gente já vê aqui, na verdade, o Ibovespa acabou de abrir, né, 10,1. Vamos ver como que o Ibovespa abriu, ó, alta de 0,3%. O dólar futuro estava caindo 0,23%, o primeiro sinal agora. Apesar disso tudo, o Société Générale soltou um relatório hoje, apontando aí o dólar a R$ 4,00. Agora, interessante que na semana passada, se eu não me engano, eles soltaram um relatório elevando a projeção do dólar para 3,60. Eles acreditavam que o dólar pudesse chegar a esse patamar em 8 semanas. Hoje eles soltaram um novo relatório revisando aquela estimativa da semana anterior e já jogando o dólar para R$ 4,00, prevendo aí que uma piora na situação fiscal do Brasil não deve conseguir segurar a moeda por muito tempo. Lá fora, a gente tem os preços da commodity subindo, o minério de ferro aí sobe 2,7%. A gente pega aqui a cotação do porto de Qingdao, na China, está sendo cotada a 56,78 dólares a tonelada. Isso aí provavelmente vai refletir nos preços da Vale, se já não estão refletindo. O papel ainda está em leilão aqui, mas provavelmente deve puxar uma alta, como a gente viu na véspera. Lá fora também temos o preço do petróleo subindo 0,1%, o petróleo Brent, cotado a 50,64 dólares a tonelada, né? O Brent, que é usado como referência pela Petrobras e pode já trazer um impacto na ação. Na Europa, estava em alta com os resultados corporativos por lá. Bom, antes de passar para os destaques da Bolsa, enquanto o pregão se inicia, eu vou passar a palavra para o Marcos, para ele passar aí pelos principais destaques políticos, que também tem ganhado bastante força nos últimos dias e hoje a agenda está bem completa aí. Marcos, está com você a palavra. Bom dia, Paula. Bom dia, investidor. Semana aí já era prevista que seria uma semana tensa, com a volta do recesso parlamentar. Se por um lado no futebol existe a regra até clássica de que a melhor defesa é o ataque, Eduardo Cunha passa essa estratégia para a política, né? Ele tinha tudo para ser enfraquecido aí com a questão da denúncia de Júlio Camargo sobre a Operação Lava Jato. E, no entanto, ele tem mostrado uma prova de força aí nesses últimos dias. Ontem ele conseguiu anular o governo, os interesses aí do governo em 3 CPIs importantes, né, em uma reunião, um jantar lá em sua residência. Ele convidou toda a base aliada, exceto PT e PCdoB, que são os mais alinhados com o governo em tese.
e distribuiu aí, fecharam os acordos de quem seriam de quais partidos provavelmente teriam a presidência e a relatoria das comissões parlamentares de inquérito sobre o BNDES, sobre os fundos de pensão principalmente, que são as duas mais importantes agora, que mais riscos trazem ao governo, né? No caso da CPI do BNDES, é provável que o PMDB fique com a presidência e o PR fique com a relatoria. O PT já tem tentado se articular para evitar a relatoria nas mãos de outro partido, né? Porque a CPI do BNDES é muito perigosa aí, questões aí que envolvem o crescimento do banco e os principais investimentos públicos em empresas, em diversas empresas que cresceram muito nos últimos anos. No caso dos fundos de pensão, a presidência ficaria com o Partido Democratas, aí o nome cotado é Efraim Filho, né, do Democratas da Paraíba, e a relatoria ficaria com o PMDB. O nome mais cotado é Sérgio Souza, do PMDB do Paraná. Né? Além dessa questão das CPIs, ontem o presidente da Câmara ainda conseguiu outra aprovação que é ruim para o governo, que se trata da urgência na análise das contas do governo, né? Para que possa analisar quando o TCU mandar o parecer sobre as contas de 2014, o presidente da Câmara conseguiu a aprovação de que outras contas pendentes fossem apreciadas e votadas com regime de urgência para não trancarem para não correr o risco de haver uma reclamação no TSE, no Supremo Tribunal Federal, por parte de governistas. Né? As contas que serão avaliadas sob regime de urgência são as de 92, durante a gestão Itamar Franco, não o período do Collor, de 2002, durante o último ano do governo Fernando Henrique Cardoso, 2006 e 2008, no caso do governo Lula. Né? Uma pauta bomba pode ser votada nessa quarta-feira, que é a questão da vinculação de salários da Advocacia Geral da União e de procuradores estaduais e municipais a 90% do salário do ministro do Supremo Tribunal Federal. O aumento seria escalonado e já pode provocar problemas para as contas do governo. Ainda na questão do ajuste fiscal, Renan Calheiros, que é tido agora como um balizador, aí, um contraponto ao Eduardo Cunha pelo governo, já mostrou que vai ser muito difícil a aprovação da desoneração. Ele não é uma pessoa que não é um parlamentar que tem se interessado pelo assunto. Ele já se mostrou bastante refratário à questão, alegando que com o cenário econômico deteriorado, o desemprego aumentaria com essa questão da reoneração da folha de pagamento, além de que as estratégias das empresas já foram traçadas para esse ano, né? E isso prejudicaria aí o entendimento aí dessas empresas e como elas se posicionariam. Outra grande pauta do dia, dos jornais aí nessa manhã, foi a questão do impeachment, né? Ontem circulou a notícia de que em um jantar na segunda-feira, Cunha teria discutido com aliados aí uma possível forma de se colocar o impeachment na votação da pauta, né? Seria uma espécie de o Tribunal de Contas rejeitaria as contas, o que já é esperado, e aí o Eduardo Cunha negaria a votação do impeachment, a oposição entraria com um requerimento e conseguiria colocar a pauta para ser votada. Isso está sendo discutido, né? Mas por enquanto, o Eduardo Cunha já negou as afirmações, PSD, PR e PP também negaram. A última notícia aí de destaque para o dia é a questão envolvendo a questão da Lava Jato, que, segundo o Globo, o Ministério Público Federal deve denunciar Cunha ainda em agosto e, além disso, o Fernando Collor de Mello, ex-presidente da República, afastado em 92, teria recebido 26 milhões em propina em 5 anos, né, de acordo com manifestação enviada pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. Essas notícias aí têm mexido bastante com o campo político e acho que são as principais do dia, viu, Paula? Muito obrigada, Marcos. Já estava dando uma olhada aqui, o pregão já iniciou com bastante força, os papéis da Vale subindo bem forte. Estavam subindo mais de 3%, quase 4%, puxados aí pelo minério de ferro. Petrobras também subindo bem forte. Petrobras 4%, com uma alta aí de mais de 2%.
E a gente também vê a reação dos papéis aos balanços corporativos que foram divulgados entre a noite de ontem e essa manhã. A TIM aparece como um destaque negativo do dia. A empresa mostrou um lucro líquido de 926 milhões de reais no segundo trimestre, alta de 153%, mas muito em função do efeito de vendas de torre no período, né? Excluindo esse efeito, o lucro líquido da operadora ficou em 290 milhões de reais, alta de abaixo 20,8% do observado em igual período do ano passado, né? Após o balanço, o JP Morgan cortou a recomendação do papel, que era acima da overweight para neutra, e o papel reage negativamente hoje. Minerva também soltou o balanço. A ação ainda parece que não abriu. Abriu com uma leve queda de 0,35%. O BTG comentou também o resultado. Apesar da empresa ter trazido aí um bom crescimento de EBITDA de 32% na comparação com o mesmo período do ano passado, houve uma forte queima de caixa de 318 milhões de reais e o banco acredita que essa queima de caixa possa penalizar a ação no pregão de hoje, exatamente como a gente está vendo, né? A ação caindo 0,4% agora na abertura. Nos destaques também, Itaú Unibanco. O papel caiu bem forte ontem, depois do balanço. Fechou em queda de 2%, pouco mais de 2%, apesar do 2,4%, apesar do lucro ter vindo bem acima do esperado pelo mercado, mas o aumento da inadimplência no segundo trimestre acabou penalizando um pouco o banco. Nessa manhã, relatórios de grandes bancos e corretoras apontaram a reação da ação ontem como um pouco exagerada e realmente o papel reage hoje com alta nessa manhã. O BTG Pactual acabou destacando também que a queda de ontem poderia sinalizar aí um bom ponto de entrada na ação. É interessante notar também que o Itaú informou nessa manhã que ele adquiriu 2,5 milhões de ações preferenciais no mês de julho, no âmbito da recompra de ações que ele já tinha sinalizado, né? No mês passado, no final do mês passado, o banco informou aí que aprovou a renovação do limite do programa para a aquisição de até 11 milhões de ações ordinárias e 55 milhões de ações preferenciais. Nessa manhã também o BTG soltou um relatório para o varejo. Pão de Açúcar teve sua recomendação reiterada em compra com preço-alvo de 95 por ação e início de cobertura da Via Varejo com recomendação neutra para os papéis. Legal destacar também a Uzi Minas, na semana passada, ela informou que adiou o balanço, que iria adiar a divulgação do balanço, né? Estava programada para aquela semana. Hoje a empresa comunicou que o balanço dela deve sair aí no dia 6 de agosto, no final do dia 6. E, para finalizar os destaques, é importante o mercado ficar atento também à divulgação dos resultados da Petrobras, que sairão no final do pregão de amanhã. O mercado aí fica com a expectativa em cima do impacto que pode causar uma multa de 1,6 bilhões de reais que a empresa tem com a receita e a queda dos preços do petróleo que podem afetar o lucro da empresa, né? E ainda sobre a companhia, 3 delatores da investigação da Lava Jato concordaram em devolver 247 milhões de reais à Petrobras. Com esses valores, a Lava Jato já ultrapassa a marca de 1 bilhão de reais recuperados para a empresa, dos quais 296 milhões já regressaram ao caixa da companhia.
Bom, pessoal, é isso. Ficamos por aqui com mais um InfoMoney na Bolsa. Aguardo todos vocês no início do pregão de amanhã. Muito obrigada.